Nós iremos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro. Nós vamos agora nos próximos domingos estudar esta epístola. Iremos vê-la toda, os seus 3 capítulos. Nós vamos começar hoje observando os primeiros 11 versos do primeiro capítulo. A epístola de Pedro, ela pode ser dividida em 4 partes, onde Pedro ele busca alcançar os seus objetivos nessas 4 divisões. E nós vamos estudar cada uma delas. E hoje nós vamos começar com o encorajamento que vem de Deus. Pedro, ele escreve a sua epístola. Nós vamos ler que ele se coloca como autor desta epístola. E os destinatários desta epístola são os mesmos destinatários da primeira epístola. Quando nós lemos o primeiro verso do capítulo 3, nós vemos que Pedro já havia escrito para eles antes. E quando nós vemos o verso de número 15, nós vemos que são o mesmo povo que foram alvos de algumas cartas de Paulo. Então, o seu público eram os cristãos que se encontravam ali na Ásia Menor, na Galácia, no ponto da Capadócia. Então, aqueles cristãos que foram evangelizados, muitos deles por Paulo. E Pedro ele tem como objetivo, como propósito, encorajar aqueles crentes, pois eles estavam sendo acometidos por diversos ensinos que desvirtuavam da palavra de Deus. Eles estavam sendo afligidos, pois pessoas que pregavam um evangelho totalmente diferente estavam perseguindo aqueles cristãos. Então, Pedro incentiva e encoraja os seus leitores a viverem essa vida cristã arduamente e com grande prazer. E ele então continua mostrando que Jesus Cristo é o padrão deles, e que eles deveriam se relembrar dos ensinamentos de Cristo, e que a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, era o que deveria ser seguido, porque lá eles conheceriam a Deus. No capítulo 2 ele começa a combater diretamente os falsos mestres e os seus ensinos errôneos. E ele caminha então para o capítulo 3, mostrando e falando um pouco mais sobre a volta de Cristo e a necessidade daqueles cristãos estarem preparados para quando Cristo voltar, que eles deveriam viver corretamente a vida cristã, pois seria testemunho da sua salvação, do seu chamamento. E nós vamos focar hoje então nos primeiros 11 versos da segunda epístola de Pedro. E o texto bíblico nos diz assim: Simão Pedro,
servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque nós podemos ler a tua palavra na nossa língua e nós podemos ouvir a explanação da tua palavra. Por isso, Senhor, nós clamamos a ti que tenha misericórdia do teu povo e tenha misericórdia do teu servo que irá expor a tua palavra, e que nós possamos aprender as verdades contidas nela e possamos ser encorajados a vivermos a vida cristã de forma autêntica todos os dias e crescermos diariamente na tua presença. É isso que o teu povo pede, é isso que nós clamamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Não sei quantos de vocês já se sentiram estagnados. Não tenho desenvolvido, não tenho crescido, estou parado no tempo. É interessante que muitas vezes esse é um sentimento comum a muitos de nós, e alguns já foram tomados por esse sentimento de desânimo. Nada progride. A grande questão é o que você faz quando se encontra nessa situação. Você aceita a posição em que você está e fica ali estagnado e tá bom? Ou você reage e busca crescer ainda mais? Pedro, ele inicia sua epístola encorajando os cristãos a viverem cada dia mais a vida cristã. Ele encoraja os seus leitores a não ficarem estagnados e a não se contentarem com aquilo que têm. E aqui nós começamos a fazer uma relação com o que Pedro escreve, a necessidade da sua escrita para os cristãos ali da Ásia Menor com a nossa vida. Não diferente deles, nós também sofremos este desânimo muitas vezes. E até chegamos a questionar: será que eu sou salvo? Chegamos a perguntar: será que
eu fui alcançado pela graça de Deus, a graça salvífica dele. Nós também, como aqueles cristãos, somos amplamente alvos de muitas falsas doutrinas. E falsos mestres têm se levantado em nosso meio e pregando um evangelho que não é Cristo Jesus. Assim como aqueles cristãos, nós também precisamos viver em santidade e estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse desânimo que muitas vezes o ser humano enfrenta, ele pode ser muito bem atestado na quantidade de livros de autoajuda que nós temos no mercado. E na quantidade de pensamentos positivos e afirmações motivacionais que nós temos. Mas uma coisa é certa: o encorajamento que vem dos homens muitas vezes não vai fazer o efeito, e quando fizer o efeito, será um efeito passageiro. Por isso nós precisamos olhar para Pedro e vermos que o verdadeiro encorajamento vem de Deus. E nós então podemos ver os privilégios que nós recebemos. Aqui nós vemos uma repetição da mesma expressão duas vezes, uma no verso de número 3 e a outra no verso de número 4. E ela diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. No verso 4, pelas quais nos têm sido doadas. Nós recebemos dois grandes presentes de Deus, dois grandes privilégios de Deus, por meio de Cristo Jesus. O primeiro presente, o primeiro privilégio que nós, como cristãos, nós que queremos continuar crescendo em santidade, caminhando em direção a Deus, que nós recebemos é o chamamento. Sem entrar na discussão teológica, mas nós fomos predestinados por Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Este é o grande presente que nós recebemos. E Ele nos chamou, Ele nos escolheu com o objetivo de glorificarmos a Ele e de enaltecermos a Ele. E dentro deste primeiro privilégio, deste primeiro presente que Ele nos dá, encontra-se uma consequência dele. Porque fomos chamados por Deus, porque fomos escolhidos por Ele, Ele nos capacita para vivermos segundo a sua vontade. Ele nos capacita para a vida e para a piedade. E neste primeiro presente nós temos algumas coisas bem interessantes. Quando nós lemos Efésios, o reverendo Mauro tem exposto o livro de Efésios, e nós olhamos em toda a epístola de Paulo aos Efésios, nós vemos lá algumas das nossas características sem o presente de Deus. Nós andávamos nas trevas. Nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós estávamos sujeitos ao sofrimento e ao maligno. Graças ao chamado de Deus, graças à eleição de Deus, nós saímos das trevas para a luz, nós saímos da morte para a vida, e nós saímos do sofrimento eterno para o gozo da glória eterna. Que coisa maravilhosa! Como é bom vermos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E este privilégio que Ele nos dá. E diante do seu desânimo aparente, diante da sua estagnação, muitas vezes você se esquece que você é capacitado por Ele.
para viver e para ser piedoso, viver um relacionamento íntimo com Deus. E você se contenta com sua estagnação. E quantos crentes, velhos de igreja, podemos dizer assim, estão extremamente satisfeitos com o seu conhecimento de Deus e param de ler a Bíblia? Ah, não, já está bom, já sei bastante. Quantos crentes novos de igreja já estão satisfeitos com o seu crescimento e param? Não leem a Bíblia, não nutrem uma vida devocional de espiritualidade, de relacionamento íntimo com Deus. Quando nós não nutrimos este relacionamento com Deus, quando nós não usamos essa capacitação que Deus nos dá para vivermos e para nos relacionarmos com Ele, nós morremos. E nós começamos a andar para o lado oposto. Você nunca vai estar parado totalmente. Ou você está caminhando em direção a Deus, ou você está caminhando em direção ao mundo. Você recebeu o privilégio de ser chamado por Deus e de ser capacitado por Ele. Isto é um motivo para nos encorajarmos a conhecermos ainda mais o nosso Deus e a vivermos ainda mais uma vida de acordo com a vontade dEle. O segundo benefício que foi nos dado através de Cristo Jesus é uma promessa. A promessa de sermos coparticipantes da sua natureza divina. Quando nós observamos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4 e no capítulo 5, lá nós vemos que nós somos participantes também do sofrimento de Cristo, no capítulo 4, verso 13, e nós somos também participantes da glória que há de ser revelada, como Pedro diz no capítulo 5, no verso 1. E aqui ele afirma que nós somos e seremos coparticipantes da sua natureza divina. Muitos podem entender esse texto erroneamente, pode assimilar que um dia ele será um Deus. Um dia ele terá os mesmos atributos de Deus. Não é isso que este texto quer dizer. Este texto está dizendo que, graças a Cristo Jesus, nós também seremos restaurados. Quando ressuscitarmos e subirmos ao céu, nós teremos um corpo restaurado, um corpo lavado pelo sangue de Cristo Jesus, totalmente purificado. Que é como o nosso Senhor Jesus Cristo está hoje, após a sua ressurreição. E essa é a promessa que nós recebemos, que nós seremos também co-participantes da sua natureza divina. E o que isso significa? Nós também herdaremos a vida eterna. É interessante que este termo para promessa aqui, ele não é um termo vago e promessas que são feitas ao acaso, como nós ouvimos a cada 2 anos. E que nós vamos começar a ouvir agora para as eleições. Aqui não é uma promessa de político. O texto aqui diz que esta é uma garantia. É uma certeza, porque as promessas de Deus são certas. E elas não mudam. Este é o privilégio que os crentes recebem. A promessa da vida eterna. Se nós parássemos por aqui, já teríamos motivos suficientes para nos encorajarmos a viver em santidade. E este encorajamento vem do próprio Deus, porque é Ele quem nos dá estes presentes da sua eleição, da capacitação para vivermos segundo a sua vontade e a promessa
a garantia que herdaremos a vida eterna. Mas Pedro ainda continua mostrando que para caminharmos neste processo de nos encorajarmos, nós precisamos de algumas qualidades que são necessárias. E do verso 5 até o verso de número 7, Pedro ele lança a mão de uma estrutura que nós podemos chamar de polissilogismo. Acho que poucos aqui já ouviram falar essa palavra grande, né? Polissilogismo nada mais é do que uma estrutura onde você coloca o A mais B e depois você segue B mais C, C mais D, onde você usa o atributo da primeira preposição como base para a segunda preposição e usa o da primeira, da segunda para a terceira, até alcançar um clímax, até alcançar o seu ponto-chave. E aqui nós vemos ele usando essa estrutura onde ele começa da fé e tem como objetivo chegar ao amor. E aqui ele diz que nós devemos diligentemente associar a fé com a virtude ao conhecimento, o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade com o amor. Aqui, essas qualidades que são necessárias para caminharmos, elas não estão expostas na sua totalidade e não são apenas estas. O interessante dessa estrutura é ver que Pedro ele sai da base daquilo que nos solidifica e firma a nossa esperança em Cristo para a nossa prática. Então aqui nós olhamos as duas qualidades que são necessárias e que são qualificadas, é a fé e o amor. E essas outras qualidades, elas caminham entre a fé e o amor. Quando ele coloca que nós devemos associar diligentemente, no verso de número 5, essas qualidades, ele não está dizendo que nós devemos amontoar essas qualidades uma em cima da outra, e ele não está falando que estas são as fases da vida cristã, como um jogo de videogame que você vai passando fase por fase. Agora eu já passei a virtude, agora eu estou chegando no conhecimento. Pronto, agora eu já tenho conhecimento, agora eu vou para o domínio. Não, pois a ideia é que a ordem dessas qualidades, elas não são abrangentes e elas não são consecutivas. Elas podem se relacionar entre si de maneiras diferentes e dependendo da circunstância onde você vive. Mas nós podemos olhar cada uma delas e vermos como Pedro trabalha isso. E ele lança a mão primeiro da fé, e ele mostra que a fé nos é dada por Deus, e é no Evangelho que nós solidificamos toda a nossa vida cristã. É crermos em Cristo Jesus, é confessarmos o seu nome como nosso Salvador, que nós nos firmamos. Ele apresenta então a fé como raiz de todas as outras virtudes, de todas as outras virtudes que serão desenvolvidas ao longo da nossa vida cristã. Virtudes essas que nós somos capacitados por Deus como um presente dele. Então, para vivermos a vida cristã, nós precisamos ter fé. O texto bíblico nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando aqui ele usa a virtude, ele está mostrando o nosso modo de viver relacionado à fé. E ele está mostrando que o crente deve viver com excelência e fazer todas as coisas com excelência.
Quando nós olhamos o texto de Provérbios 31 e nós vemos ali a mulher virtuosa, é uma mulher que se dedica a fazer todas as coisas com excelência. E a nossa vida cristã, ela deve ser vivida com esta excelência e deve ser conhecida por ela. Quando nós pensamos no conhecimento aqui, nós pensamos no aspecto intelectual. Nós, como cristãos, nós precisamos buscar, desenvolver e conhecer as doutrinas, a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar com alimentos sólidos. E é interessante que nós vivemos nos dias de hoje dois movimentos paralelos. Um movimento que busca um conhecimento teórico de Deus, dos seus atributos, da sua palavra. Um movimento que busca explanar termos teológicos. E um movimento que nega este conhecimento. Que fala que você não precisa conhecer esses termos, que você não precisa conhecer a doutrina, que basta você amar a Cristo. Para vivermos a vida cristã segundo a vontade de Deus, o conhecimento teórico é algo necessário para o cristão. Você deve ler. Você deve se debruçar sobre os livros, com o intuito de conhecer cada vez mais as doutrinas de Deus, a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Domínio próprio. Ela está classificada lá em Gálatas 2:22 como uma das virtudes, uma das características do fruto do Espírito. E dificilmente nós podemos viver sem este domínio próprio. Dificilmente nós vamos viver segundo a vontade de Deus sem termos um controle da nossa vida e dos nossos pecados. Muitas vezes, muitas pessoas, elas vivem controladas pelos prazeres da sua carne. Não é ela que controla, mas os prazeres que a controlam. E para vivermos essa vida cristã, nós somos encorajados a desenvolvermos este domínio próprio, a termos este controle, porque Deus nos capacita a dominarmos o pecado. Deus nos capacita a não mais sermos escravos do pecado. Então nós precisamos nutrir e aperfeiçoar o domínio próprio. A perseverança é uma disposição mental que não é abalada pela dificuldade ou pela aflição. Quantos crentes, quando chega e se depara com uma dificuldade, ele joga tudo pro ar e deixa Deus de lado? Quantos crentes, quando se deparam com uma doença, eles começam a questionar a Deus e dizer: não é possível. Quando nós olhamos aqui a perseverança, é algo que ela está estritamente ligada à nossa fé. Porque independente daquilo que nós possamos sofrer e passar, nós temos a certeza de que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. E de que este período de sofrimento não se compara com o período da glória eterna. Nós lemos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 6. Pedro ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, sejais contristados por várias provações. Quando nós lemos Romanos, seu capítulo de número 5, ele fala exclusivamente também, ele apresenta uma lista como esta,
E ele mostra que a perseverança ela é estritamente necessária. Ele diz assim: vocês são justificados mediante a fé. Por ela nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então nós vemos que nós precisamos nutrir a perseverança. E o seu desânimo não deve fazer você entregar os pontos, mas você deve ser perseverante e permanecer alicerçado no que Cristo fez. Ele continua sua lista mostrando que o cristão ele precisa de piedade. E aqui a piedade nós podemos entender como uma reverência. Dificilmente viveremos a vida cristã sem reverência a Deus. Nós podemos viver muitas vezes como crentes, estarmos na igreja e muitas vezes até mesmo participarmos da ceia do Senhor e não termos a reverência a Ele. E como nós vemos, se nós estamos nutrindo a piedade de nos relacionarmos com Ele reverentemente, é no nosso dia a dia. É pensando nas palavras que falamos e nas ações que tomamos, se elas estão motivadas pela glória de Deus. Se o alvo final é glorificá-lo. Ele mostra que essa piedade, essa reverência a Deus, ela também nos leva à fraternidade. Como anda a sua comunhão com os irmãos? Nós não crescemos se nós não tivermos comunhão. Nós não desenvolvemos a nossa vida cristã sem a fraternidade. João, ao escrever a sua primeira epístola, ele diz que se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, este é mentiroso. Como você tem nutrido esta qualidade? Como você tem associado a fraternidade à sua fé? A comunhão com aqueles que comungam da mesma esperança e da mesma crença que você. Então ele chega ao clímax, que é o amor. Nós fomos alvos do amor de Deus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para concretizar os benefícios que Pedro já disse anteriormente. E graças ao amor de Deus, nós também somos compelidos a amar a Deus e ao nosso próximo. Se você está estagnado na vida cristã, se você tem chegado à conclusão que você não tem crescido e nem desenvolvido mais, aqui tem uma lista de qualidades que você pode fazer um checklist e ver como elas andam no seu dia a dia. Pois se você não está crescendo em santidade, provavelmente essas qualidades estão faltando na sua vida. E Deus, Ele te capacita para você desenvolver essas qualidades
E Ele te encoraja, mostrando que elas são necessárias para você confirmar a sua salvação. E é o que nós vemos, o alvo deste encorajamento vindo de Deus. O alvo da associação dessas qualidades, a nossa fé que nos leva ao amor. Ele tem duas naturezas, duas divisões, dois focos. O primeiro é o dar frutos. A partir do verso de número 8, Pedro ele nos diz assim: porque estas coisas, estas qualidades, essas virtudes, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Os frutos das qualidades que nós nutrimos, eles vão confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Eles não serão a razão pela qual nós seremos salvos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Isso é graça, isso é presente, isso tem nos sido dado por Deus através de Cristo. Mas as nossas ações vão confirmar se nós fomos chamados ou não. Elas vão confirmar quem é realmente cristão e quem não é. E nós podemos fazer uma avaliação disso. O texto aqui ele usa 4 expressões para se referir à pessoa que não nutre essas qualidades. Ele mostra que essa pessoa primeiro está inativa. Ela não consegue se locomover. E depois ele fala que essa pessoa está estéril. Ela não dá frutos. Ele mostra que essa pessoa está cega. Ela não consegue ver. E aqueles que enxergam um pouquinho, eles estão míopes. Porque eles só enxergam aquilo que está próximo. Então os míopes vão entender bem. Quando nós não nutrimos as qualidades que Deus nos encoraja e nos capacita para nutrirmos. Nós vivemos uma vida totalmente triste. Eu já contando o final. Totalmente sem motivação alguma. Então nós somos incentivados a sermos ativos, a nos locomovermos, a caminharmos em santidade. Nós somos incentivados e encorajados a darmos frutos. Quando nós nutrimos essas qualidades, nós enxergamos a graça de Deus viva e presente nos nossos dias. E nós paramos de ver apenas aquilo que está na nossa frente, mas nós vemos aquilo que Deus tem preparado para nós. O problema de sermos míopes na caminhada cristã é que nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Que é o que o texto diz, que nós perdemos a nossa memória e nos esquecemos da purificação dos pecados que Cristo fez naquela cruz. E nos esquecemos de olhar para frente o motivo pelo qual Ele morreu, que foi para nos dar a vida eterna. Se você parar agora e fizer uma avaliação dos seus dias, como você tem caminhado em santidade? Você tem sido ativo? Você tem sido alguém que tem dado frutos? Você tem enxergado o que Deus tem feito
em você e através de você. E você tem olhado para frente, independente da circunstância que você vive, e louvado ao Senhor, porque Ele te deu a vida eterna. E Ele mostra que este é o alvo final. A partir do verso de número 10, Ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida eterna é um presente que Deus nos deu. É onde nós nos tornaremos coparticipantes da natureza divina. É o ponto final da nossa caminhada. É a certeza de estarmos em um lugar onde não haverá mais choro, que não haverá mais sofrimento, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas. É um lugar onde nós poderemos louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome sem nos preocuparmos. Você tem caminhado para lá? Esta é a vida eterna que foi nos dada por Deus e que Cristo Jesus nos garantiu na cruz. Você tem feito este caminho de santidade ou você está parado, desanimado? Ou satisfeito com o que você já sabe e conhece? Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, essas são as bênçãos que estão reservadas para você. A vida eterna e o caminhar em santidade. E agora, o que é que nós fazemos? Primeiro, não desanime. Eu gosto muito de um hino que diz: não desanime, Deus proverá, não, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Se você tem sido bombardeado com falsos ensinos, se você tem sofrido sofrimentos, tribulações, não desanime, pois Deus te chamou e Ele te capacita para viver e para viver piedosamente e para nutrir essas qualidades. Lembre-se disso. Se você aceitou Cristo como seu Salvador, você foi escolhido por Ele. Você foi capacitado por Ele. E você tem sido presenteado por Ele. E isso continua. Lembre-se que você é responsável pela sua caminhada rumo ao céu. Eu não vou te santificar. Os seus pais não vão te santificar. Os seus filhos não vão te santificar. Nutrir aquelas qualidades, eu não posso ser perseverante por você. Eu não posso ter domínio próprio por você. Eu não posso ter fé por você. Essa é aquela parte que nós falamos da responsabilidade humana, que é viver em santidade. Então, quando você estiver desanimado, lembre-se que ninguém vai poder fazer por você. E que Deus, Ele te capacita para você caminhar a vida cristã. Faça sempre
e constantemente uma avaliação se você tem dado frutos ou não. Porque se você não tem dado frutos, você não tem vivido a vida cristã como ela deve ser vivida. E a sua salvação não tem sido confirmada. E por último, viva tendo a esperança e a convicção da vida eterna. Pois quando nós temos o reino de Deus, a vida eterna na nossa mente, nós vamos viver nutrindo as virtudes esperadas do cristão. E o texto bíblico diz que quando nós vivemos nutrindo e associando essas virtudes à nossa fé, que nos leva ao amor, nós não tropeçaremos. Mas para isso, para não tropeçarmos, nós precisamos nutrir e associar a nossa fé àquelas qualidades e virtudes. Então que possamos nos lembrar do que Cristo fez por nós e da capacidade e da capacitação que Ele nos dá para vivermos segundo a sua vontade.